Dessana número 13. Tilakkhana, ensinamento 4, Sakaya Ditti. O que é uma pessoa? Há um fator-chave fundamental que é realmente a causa raiz para Tilakkhana, ou a natureza de Anicca, Dukkha e Anatta. Esse fator, a natureza instável e imprevisível das coisas neste mundo. Nada neste mundo dura para sempre, tudo é destruído em algum momento. Ainda mais importante, durante sua existência, todas as coisas mudam de forma imprevisível. Portanto, essas são as causas fundamentais da natureza anicca. Agora, há outro aspecto importante. Seremos submetidos ao sofrimento apenas se desejarmos coisas que têm essa natureza anicca, que é essa natureza instável e imprevisível. Tudo que há na percepção ou no mundo de alguém está incluído nos cinco agregados ou panchakanda. No entanto, essa pessoa somente estará sujeita ao sofrimento se, e somente se, desejar ou se apegar a algo, o que em Pali significa Pancaupadanakanda. É por isso que os 5 agregados são como um frasco de veneno. A pessoa estará sujeita ao sofrimento somente se beber dessa garrafa de veneno. Essa é a diferença entre os 5 agregados ou Panchakanda e o Pancaupadanakanda, o desejo pelos 5 agregados. O sofrimento está embutido no Panchakanda, mas a pessoa não estará sujeita ao sofrimento a menos que a pessoa se apegue ao Panchakanda ou os 5 agregados. Outro fator importante é que sempre que desejamos essas coisas mundanas, violamos uma ou mais itens de Dasa Kusala. E é assim que realmente nos metemos em problemas. Esse é o segundo fator-chave a ser lembrado. Cometemos Dasa Kusala porque desejamos coisas desse mundo. E cometer Dasa Kusala sempre leva a um Kama Vipaka ruim e, portanto, leva ao sofrimento. Quando nos apegamos a essas coisas instáveis e imprevisíveis neste mundo, vamos nos decepcionar mais cedo ou mais tarde. Quando nos apegamos a essas coisas, acabamos cometendo Dasa Akusala para obtê-las ou nos apoderar delas. Como veremos, Dasa Kusala podem variar de ações imorais óbvias, como matar e roubar, até Miccha Ditti, que a maioria das pessoas nem presta muita atenção. É por isso que normalmente essa conexão passa desapercebida. Quando entendemos a importância de Miccha Ditti em Dasa Kusala, podemos reduzir nosso desejo por essas coisas materiais e, com isso, impedir o sofrimento futuro. O aspecto mais profundo de Miccha Ditti é, na verdade, não entender o Tilakkhana. É nisso que nos concentraremos neste episódio. Portanto, esses 2 fatores-chave são muito importantes. Essa é a chave para interromper com o sofrimento futuro. Em breve,
começaremos a discutir o Yathabhuta Jnana, que é o conhecimento sobre como essas coisas materiais instáveis, em particular nossos corpos físicos, passam a existir. E esse é o terceiro fator-chave, é a conexão entre os dois fatores anteriores de que falamos. De fato, chega-se ao nobre caminho óctuplo, removendo esta camada mais profunda de Mityaditi, que é a ignorância de Tilakkhana. Quando se entende Tilakkhana, adquire-se também a sabedoria de Yathabhuta Jnana. Então, em outras palavras, Yathabhuta Jnana explica como, ao agir com a vidya, em primeiro lugar, acabamos criando essa matéria instável por nossa própria conta e, por fim, cometemos dasa akusala. Portanto, esse é um processo sem fim que se alimenta de si mesmo. É assim que esse processo de renascimento continua. Talvez você queira pensar sobre isso depois de ouvir esse episódio. Entendendo isso, é uma maneira de remover Sakaya-Diti. No próximo episódio, teremos mais informações sobre essa conexão. Como discutimos no segundo Dessana, a raiz do significado mais profundo de Anicca é declarado em um único versículo no Dhammacakkappavattana Sutta, o primeiro sutta proferido pelo Buda. Ele diz: Iyampichana labhati tampi dukkam, ou o sofrimento surge quando não se obtém o que se deseja. É óbvio para qualquer pessoa que alguém fica deprimido quando não consegue o que quer. Por outro lado, muitas pessoas diriam que há muitos casos em que se consegue o que se quer e assim é possível se tornar feliz. Mas o que é importante sobre a mensagem do Buda é que ele explicou que nós sempre acabamos não conseguindo o que queríamos se considerarmos o longo prazo. Se você incluir o processo de renascimento, então, em todos os casos, ficaremos desapontados e sujeitos ao sofrimento, porque não conseguimos o que desejávamos inicialmente. Esse é o aspecto mais profundo da mensagem do Buda. E quando alguém começa a entender isso, será possível remover Sakaya-Diti. De fato, compreender essa fase crítica é a chave para a remoção de todos os três Samyojana que estão bloqueando o estágio Sotapanna. Esses três são claramente Sakaya-Diti, Vicikicca e Silabhata Paramasa. Quando alguém realmente entende o fato de que desejar coisas neste mundo sempre leva ao sofrimento, percebe que não há nada neste mundo que valha a pena desejar. Ou seja, essa é a remoção de Sankhya-Diti. E, finalmente, essa compreensão deixa claro para qualquer pessoa como responder a todos os estímulos sensoriais sem qualquer hesitação. Em outras palavras, ausência de dúvida. E essa é a remoção de Vicikicca. E então percebe-se que apenas viver uma vida moral é insuficiente para impedir o sofrimento futuro. E essa é a remoção de Silabhata Paramasa. Você precisa ter essa conexão ou Yathabhuta Jnana.
sobre como essas coisas instáveis e imprevisíveis passam a existir em nossas próprias mentes. Talvez você queira dar uma pausa e pensar sobre isso. Se você tiver ouvido os 3 episódios anteriores, as coisas podem ter começado a ficar claras. Portanto, voltamos à declaração resumida do primeiro episódio. Se algo definitivamente levará ao sofrimento, mesmo que isso traga felicidade imediata, isso é de natureza anicca. Em outras palavras, yampi chan nalabhati tam dukkam, sempre leva ao sofrimento. Isso se deve ao fato de que, a longo prazo, nunca conseguimos o que queríamos devido ao primeiro fator-chave que discutimos. Tudo neste mundo é instável e tem a natureza viparinama, ou a tendência de mudar de forma imprevisível. Por isso, os 5 agregados são inerentemente de natureza anicca. Se nos apegarmos a eles, estaremos sujeitos ao sofrimento. É por isso que no Dhammacakkappavattana Sutta, logo após o verso Yampi chan nalabhati tampi dukkam, vem o verso de Sankirtana Pancavapadana Dukkha, que significa: o desejo pelos 5 agregados é a causa do sofrimento. Hoje falaremos apenas sobre os desejos que envolvem Rupa Khandha, ou os objetos materiais, e especificamente o apego ao próprio corpo. Esse apego é uma grande parte do Sankhya Ditthi. Há várias postagens sobre o Dhammacakkappavattana Sutta na seção Interpretações de Suttas. Talvez você queira lê-los. Percebemos que nosso sofrimento tem raízes na natureza instável e imprevisível das coisas neste mundo. Quando alguém entende isso plenamente, diz-se que a pessoa possui Yathabhuta Jnana, ou a sabedoria sobre a verdadeira natureza das coisas. Mas para ver o panorama geral, precisamos ver como nossas ações baseadas em nosso apego a essas coisas levam ao sofrimento. Para isso, precisamos entender as leis do Kama e que elas são aplicadas não apenas nesta vida, mas também em vidas futuras. Já falamos sobre como um peixe que abocanha a isca saborosa em um anzol estará sujeito ao sofrimento sem exceções. Da mesma forma, aquele que deseja prazeres sensoriais estará sujeito ao sofrimento se considerarmos o longo prazo. Não há exceções. Essa verdade é universal. Todos estão sujeitos a isso. Essa é a principal mensagem do Buda. Um ser humano normal só consegue ver a felicidade nos prazeres sensoriais. O Buda explicou que há perigos ocultos nesses prazeres sensoriais. Essa parece ser uma declaração muito deprimente, mas, de fato, essa é a melhor mensagem que alguém pode ouvir, porque essa é a chave para acabar com o sofrimento futuro. Quando entendemos que todo sofrimento futuro surge por causa dos nossos desejos, estamos no caminho para a libertação, pois sabemos também o que fazer para interromper todo o sofrimento futuro.
É claro que pode ser uma tarefa trabalhosa. Até mesmo um Sotapanna que tenha compreendido esse fato pode ter dificuldades para implementar estratégias para alcançar estágios mais elevados de Nibbana. Aqui precisamos entender que não se trata apenas do sofrimento de que já conhecemos, como as dores no corpo, doenças físicas e mentais, como uma mente deprimida, por exemplo. Também se trata de impedir todo o sofrimento inimaginável que se teria devido a futuros renascimentos no reino animal ou até mesmo em reinos inferiores. Esse é o aspecto mais importante de se considerar o sofrimento futuro. Certo? Então, agora, estabelecer o contexto, precisamos analisar cuidadosamente a natureza das coisas materiais que tanto desejamos neste mundo. É impossível ter uma ideia sobre Yatabhutanyana em geral, até percebermos a verdadeira natureza de nossos próprios corpos físicos. Um ser humano tem o que é chamado de Gana-sanya, ou a percepção de um corpo sólido que considera ser seu. Gana significa sólido ou denso. Existem dois perigos associados à percepção de Gana-sanya. A pessoa pensa que meu corpo sou eu. Isso pode levar à depressão quando o corpo passa por diversos tipos de sofrimento, ou mesmo quando começa a mudar devido à velhice. A outra questão é que não percebemos que este corpo é apenas um abrigo temporário que usaremos por cerca de, digamos, 100 anos. Esse período de 100 anos é realmente insignificante na escala de tempo do processo de renascimento. Precisamos nos preocupar muito mais com nosso corpo mental ou com o Gandhava. E até mesmo esse corpo mental mudará depois de, no máximo, alguns milhares de anos, quando passamos para outra existência. Por exemplo, talvez uma existência nos reinos dos Devas, ou até mesmo para uma existência animal. Não sabemos. É nisso que realmente precisamos nos concentrar. Primeiro, precisamos garantir que estamos livres de renascer em um apaya, como no reino animal. Quando alcançamos esse ponto, que é o estágio Sotapanna, nesse momento perceberemos que o sofrimento continua até que nós coloquemos um fim a todo esse processo de renascimento. Portanto, é essencial que tenhamos uma visão de longo prazo. A verdade é que a maioria de nós só se preocupa em sobreviver ao dia de hoje, ou, no máximo, à semana que está por vir. E assim, simplesmente segue o fluxo da corrida dos ratos, se deixa levar por essa correnteza insana que dificulta momentos de contemplação e autoanálise. Então, antes mesmo de percebermos, chegamos à velhice. E agora? Nossos cérebros já não funcionam tão bem quanto antes. Nesse ponto, será tarde demais para fazer algo a respeito desse problema. É difícil imaginar quão grande é o infinito, mas sempre que estamos no reino humano, essa história tem sido praticamente a mesma desde um início que ninguém consegue rastrear. Precisamos resolver esse problema agora mesmo, nesta vida. Para se ter uma ideia de como um corpo físico passa a existir, vamos pensar em como surge um grande carvalho.
você pode notar que eu uso o verbo surgir, que é muito diferente de ser criado ou mesmo ter aparecido. A palavra em Pali é udeya. A maioria das coisas simplesmente não aparecem do nada. Elas levam tempo para surgir e chegar ao seu estado de pico. Por exemplo, um carvalho surge de uma pequena semente. Ao surgir da semente, esse pequeno broto leva anos para crescer e se tornar uma árvore enorme. Além disso, 99,999 do material desse enorme carvalho vem do ambiente, não estava na semente. O pequeno broto que sai da semente cria raízes, e essas raízes começam a absorver água e todos os tipos de nutrientes do solo. Quase todo o carvalho foi construído com esse material que as raízes extraíram do solo ao redor. Portanto, talvez você queira parar e pensar sobre isso por um minuto. Essa semente basicamente tinha apenas o projeto para a árvore. Da mesma forma, nossa essência é realmente o Gandhaba, o nosso corpo mental. Esse Gandhaba desceu ao ventre de nossa mãe no momento da concepção. Quando um Gandhaba entra no útero de uma mãe, ele tem o projeto para o corpo físico. Assim como aquela pequena semente de carvalho deu origem a um grande carvalho. Esse Gandhaba, que nem sequer pode ser visto, deu origem a esse grande corpo físico pesando dezenas de quilogramas. Primeiro, ele se fundiu a uma única célula, formado pela união do pai e da mãe. Em seguida, começou a receber nutrientes da mãe para ganhar alguns quilos. Depois de sair do corpo da mãe, um bebê se alimenta e vai crescendo, até se tornar um adulto completo. Então, novamente, 99,999 do que chamamos de eu no meu corpo é apenas matéria orgânica inerte. Talvez você queira fazer uma pausa e pensar um pouco sobre esse ponto. Esse é o ponto de partida na remoção de Ganasanya e também Sakayaditi. Agora podemos começar a ver por que o conhecimento sobre a natureza das coisas materiais é chamado de Yatha Bhuta Jnana. Na realidade, a essência de qualquer ser vivo, grande ou pequeno, pode ser reduzido a esse Gandhaba ou corpo mental. Ele pode ser chamado de Bhuta ou um fantasma, já que não pode ser visto. Na palavra Yatha Bhuta, Yatha significa a natureza real e Bhuta significa essa natureza fantasmagórica, ou seja, que não pode ser realmente vista por qualquer pessoa a não ser um Buda, pois está no nível Sudashtaka. Esse Gandhaba está no nível Sudashtaka, que é milhões de vezes menor que um átomo na ciência moderna. Portanto, é duvidoso que a ciência em breve consiga investigar tão profundamente no estado da matéria. De fato, os Brahmas, nos reinos dos Brahmas, têm corpos muito finos, semelhante em tamanho ao de um Gandhaba humano. Não seria possível ver um Brahma.
mesmo com o instrumento mais sofisticado disponível atualmente. Esses corpos são do tamanho de um Sudashtaka. Portanto, a menos que o Buda surja neste mundo, nunca saberemos sobre o Gandhava ou o estágio Sudashtaka da matéria. Essas coisas só podem ser vistas por uma mente bem purificada de um Buda. Agora, assim que o Gandhava deixa o corpo mostrará sua verdadeira natureza. Ele é inerte como um pedaço de madeira. Por exemplo, alguém poderia estar se divertindo com alguns amigos e no momento seguinte cair morto devido a um ataque cardíaco. Então, em um instante, o Gandhava teria saído daquele corpo e o corpo se tornaria inerte em uma fração de segundo. Agora, se pegarmos uma formiga como exemplo, ela também tem um Gandhava. E nosso Gandhava não é maior em tamanho do que o Gandhava de uma formiga. Ele é apenas mais avançado do que o Gandhava de uma formiga. É claro, um Gandhava humano pode se tornar um Gandhava de formiga na próxima existência e vice-versa. Obviamente, existem criaturas microscópicas muito menores, tão menores do que as formigas, que nem podemos ver com nossos olhos. Hoje em dia, podemos ver essas criaturas minúsculas usando microscópios, mas seus Gandhavas são novamente do mesmo tamanho que o nosso. É que nossos Gandhavas são mais avançados. Podemos ter uma ideia de quão pequenos são nossos Gandhavas. Se esses fisiculturistas que valorizam tanto seus corpos enormes realmente entendessem que seus corpos físicos são, na verdade, controlados por um minúsculo Gandhava, eles não se orgulhariam tanto de seus corpos volumosos. E é claro, esses corpos grandes e impressionantes não vão durar muito tempo. Portanto, esse é um dos dois aspectos que mencionamos sobre a realidade da natureza. Temos uma percepção errada de Gana-sanya sobre nossos corpos e é por isso que lhe damos tanta atenção. Em vez disso, devemos investir nossa atenção cuidando, tentar melhorar realmente o nosso corpo espiritual ou o corpo mental Gandhava, para que não nos tornemos uma formiga ou algo pior na próxima vida. Todos nós gostaríamos de manter esse corpo físico em sua melhor forma para sempre. Queremos que ele tenha uma boa aparência e também queremos que ele funcione em seu melhor estado. No entanto, com a velhice, perderemos não apenas a beleza, mas também o desempenho. Algumas pessoas usam procedimentos cirúrgicos caros para deixar partes do corpo flácidas, firmes e bonitas. Entretanto, qualquer melhoria não durará muito tempo. No final, tudo vai ladeira abaixo. E isso não pode ser interrompido. É claro que uma lesão ou uma doença pode fazer isso acontecer mesmo em uma idade mais jovem. Quanto mais desejamos a perfeição e tentamos manter um corpo em declínio por meios artificiais, mais difícil será para a mente lidar com as realidades da velhice e quaisquer problemas inesperados como lesões e doenças. Portanto, é bom parar e refletir sobre esses fatos antes que eles aconteçam.
Agora quero enfatizar que precisamos manter um bom programa de exercícios e também ter uma alimentação saudável para manter o corpo em boas condições. Mas também precisamos ter em mente que o envelhecimento do corpo e sua morte são inevitáveis. O pior aspecto disso é o enfraquecimento do cérebro. Precisamos progredir no nobre caminho antes que o cérebro se torne cada vez menos funcional. Ou, na pior das hipóteses, contrair algo como o mal de Alzheimer. Também precisamos ter em mente que o Gandhava, ou o corpo mental, é muito mais duradouro do que o corpo físico. Como você deve se lembrar, obtemos esse corpo mental para o Bhava humano, ou a existência humana, que pode durar milhares de anos. Dentro desse período, renasceremos com um corpo humano muitas vezes. É claro que não sabemos se estamos no estágio inicial do Bhava humano ou perto do fim. Esse pode até ser o último nascimento como humano nesta existência humana. Nós simplesmente não sabemos. Portanto, devemos nos esforçar, assumindo o pior caso de este ser o último nascimento humano neste Bhava humano. Portanto, esse é um aspecto de natureza anitya. Não seremos capazes de manter nosso corpo físico de acordo com o nosso gosto, não importa o que façamos. Quando começamos a compreender isso, nosso Gana Sanya diminui. Isso também ajudará a se livrar do Sankhya Ditthi, que é basicamente a ideia de que podemos nos tornar felizes, fazendo o que for necessário para proporcionar prazeres sensoriais ao corpo. Agora, vamos ampliar a discussão a outros tipos de rupa neste mundo, além de nossos corpos físicos. Qualquer rupa neste mundo é chamada de Sankata, porque todas elas são criadas pela mente com San. Agora, Sankata vem de duas palavras, Sam e Kata, o que basicamente significa criado por San. Sabemos que San é uma palavra no Buddha Dhamma. Há uma subseção no website chamada San. Soletra-se S-A-N. O que quer que venha a existir nesse mundo passa pelas seguintes etapas. Após um estágio inicial de plenitude, vive por um determinado tempo finito e, em seguida, sofre deterioração e morte. O surgimento de uma Sankata é chamado de Udeya e a destruição de um Sankata é chamado de Vaya. Há uma subseção intitulada Udevaya Jnana, que descreve em detalhes esses processos. A frase em Pali, Upada Vayatena Anitya, descreve essa natureza impermanente de qualquer coisa neste mundo. Essa frase basicamente diz: tudo o que surgir neste mundo será destruído algum dia, ou o que quer que surja neste mundo não durará para sempre. Isso pode ser facilmente compreendido por alguém que pense sobre esse assunto por tempo suficiente. É por isso que é mais fácil para muitos entender o termo em Pali Anitya como impermanência. Mas, como veremos, isso é apenas o começo. Esse é apenas um aspecto de Anitya.
até mesmo para chegar ao impacto total da declaração Upada Vayatena Anicca, é preciso ter Udayava Jnana. Então, como mencionamos, ele é discutido em várias postagens na subseção Udayava Jnana. Vamos discuti-lo brevemente aqui. Na verdade, qualquer Sankata tem 5 estágios chamados Udayangama, Antangama, Asada, Adinava, Nissarana. É mais fácil explicar com um exemplo. Nasce um bebê humano que é chamado de Udayangama. Depois, ela cresce até uma idade jovem, que é chamado de Atangama. Em seguida, ele começa a experimentar os prazeres sensoriais. O ponto ótimo é por volta dos 15 a 30 anos de idade, que é chamado de Asada, ou estágio prazeroso. A partir desse ponto, haverão cada vez mais casos de doenças corporais no próximo estágio de Adinava. Então, após o estágio de Adinava, em algum momento a morte chegará, e isso é chamado de Nissarana. Portanto, esses 5 estágios existem para qualquer Sankata, o que significa qualquer coisa neste mundo passará por esses 5 estágios: Udayangama, Atangama, Asada, Adinava, Nissarana. Talvez você queira ler o post intitulado Causas Raiz de Anicca, 5 estágios de um Sankata. Por outro exemplo, uma macieira nasce de uma semente de maçã e, quando germinou, isso é chamado de estágio Udayangama, o início. Depois, ela cresce e se torna uma macieira jovem, e esse é o estágio Atangama. Em seguida, ele começa a fornecer muitas maçãs, e isso é chamado de estágio Asada, ou estágio primoroso. Depois de alguns anos, começa a ficar velha e pode desenvolver problemas. Esse é o estágio Adinava, onde ela fornece cada vez menos maçãs e também mostrará sua idade avançada. Finalmente, ela morrerá, e esse é o estágio Nissarana. Portanto, qualquer coisa em nosso mundo passará por esses 5 estágios. Talvez você queira pensar sobre isso. Agora chegamos a outro ponto importante, um aspecto importante de Anicca, vem do que é chamado de a natureza Viparinama de um Sankata. Por exemplo, em qualquer lugar durante o período do estágio Udayangama para o estágio Nissarana, pode haver mudanças inesperadas em um Sankata, independentemente de se tratar de um ser humano, animal, planta ou um objeto totalmente inerte como uma casa. Isso é chamado de Viparinama Lakkhana, ou a natureza Viparinama de um Sankata. Não se trata apenas de nascimento, vida e morte. Podem haver muitas mudanças inesperadas que ocorrem nesse período, até mesmo nos estágios de Antangama ou Asada. Por exemplo, uma criança pequena ou um jovem de 25 anos perfeitamente saudável em seu auge pode se machucar ou contrair uma doença. Além disso,
As coisas não vivas que nos proporcionam prazeres sensoriais também estão sujeitos a essa natureza viparinama. Um carro novo pode quebrar a qualquer momento. Uma nova casa pode ser inundada ou incendiada. Ao chegarem ao estágio de Abhinava, essas ocorrências inesperadas acontecerão com cada vez mais frequência. Assim, podemos ver que não apenas nossos corpos, mas também as coisas materiais que desfrutamos têm essa natureza viparinama. E isso contribui para grande parte do nosso sofrimento. Isso inclui eventos inesperados, como acidentes, lesões e doenças como o câncer. Mas também estamos sujeitos ao sofrimento devido à natureza viparinama associada aos objetos inertes de que gostamos. Conforme discutimos, casas são inundadas ou destruídas em incêndios, os carros são danificados ou destruídos em acidentes e assim por diante. Tudo isso leva ao sofrimento, que é chamado de viparinama dukkha. Sofrimento associado a essas mudanças inesperadas. Isso é o que chamamos de incapacidade de manter as coisas de forma satisfatória. Esse é um aspecto importante da natureza anicca. Ou estamos sujeitos ao sofrimento direto com lesões ou doenças, ou ao sofrimento indireto porque outras pessoas ou coisas que valorizamos ou a que estamos apegados podem enfrentar esses problemas inesperados. A natureza impermanente pode ser responsável por apenas parte do sofrimento. Por exemplo, quando compramos um carro, sabemos que isso não durará para sempre. Esperamos substituí-lo em alguns anos, mas mais sofrimento ou estresse associado ao carro vem quando é preciso gastar tempo e dinheiro para mantê-lo, especialmente quando surgem problemas inesperados. Pode se envolver em um acidente ou partes dele podem simplesmente parar de funcionar. Isso se aplica a tudo o que compramos, seja um conjunto de pratos de jantar ou uma casa. Também podemos pensar no sofrimento que as pessoas ao nosso redor estão vivenciando devido a esse aspecto da natureza anicca, a incapacidade de manter as coisas de forma satisfatória. Sempre penso em meus pais. Lembro-me de quando meus pais eram jovens, como eles envelheceram e sofreram com doenças mais tarde em suas vidas. Agora eles já faleceram. Quando fui ao Sri Lanka da última vez, fui falar com um de meus professores, que me ensinou no ensino médio. Fiquei chocado ao ver que ele nem sequer me reconheceu. Ele parecia ter os estágios iniciais da doença de Alzheimer. Eu tinha a recordação de quando ele era jovem, um professor vibrante, mas agora eu mal conseguia reconhecê-lo. Ele estava velho e impotente. Todos esses exemplos descrevem a natureza anicca que surge do viparinama de um sankata durante sua existência. Então, para resumir, o Padavayatana anicca, que discutimos acima, é uma característica muito básica da impermanência associado ao sankata, seja um ser vivo ou um objeto inerte. Qualquer objeto material que venha a existir será destruído em algum momento. Agora, até 100 anos atrás, Einstein e outros cientistas acreditavam que algumas coisas como nosso universo eram eternas. Porém,
A ciência já provou que isso está errado. Repare que foi relativamente recente, nos últimos 100 anos. A natureza Viparinama acrescenta mais sofrimento do que está associado a um Deya e Vaya de um Sankata, as mudanças inesperadas durante sua existência. Agora vamos abordar o terceiro ponto-chave que mencionamos anteriormente: a conexão entre como nosso corpo físico surge e como isso acontece com Abhisankara ou Dasa Kusala, sendo a causa. Talvez você queira ler o post intitulado Sankara, o que realmente significa, para esclarecer essa importante conexão entre Sankara e Dara Kusala. Dasa Akusala. Essa é uma conexão importante da qual muitas pessoas não estão cientes. Alguns até não sabem o que Sankara realmente significa, já que a tradução em inglês normalmente usada, formações mentais, não transmite realmente a conexão com a Dasa Akusala e ou Dasa Kusala. Os atos imorais ou Dasa Akusala são feitos com a Punyambisankara, ou pensamentos ruins em nossa mente. As boas ações, ou Punyambisankara, realizadas com a compreensão de as 4 nobres verdades, Paticca-samuppada e Tilakkhana, tornam-se Kusala-kama devido a esse entendimento. Portanto, precisamos realmente entender o que significam essas palavras-chave em Pali, em vez de apenas memorizá-las. Somente assim poderemos ver as verdades ocultas. Se soubermos o básico, é muito mais fácil entender os aspectos mais profundos. Vamos dar um exemplo simples. Como um edifício ou uma casa passa a existir? Primeiro, alguém tem que pensar sobre isso. É assim que tudo começa. Sem um planejamento humano, para construir uma casa, ele nunca virá a existir. O planejamento e a construção de uma casa envolve Manosankara, Vatisankara e Kayasankara. Primeiro, alguém elabora o projeto e, em seguida, muitas pessoas discutem e compartilham suas opiniões. Depois, um grupo de pessoas se encarrega de executar o trabalho e realizar a construção. Portanto, é assim que uma casa ou um edifício passa a existir. À medida que se aprende o Dhamma mais profundo, começaremos a ver que qualquer coisa neste mundo tem sua origem em Sankara. Agora, podemos dar mais um passo e ver como um animal ou um deva passa a existir. Como discutimos na sessão Paticca-samuppada, as sementes são geradas em nosso Sankara com as etapas de Avidya Paccaya Sankara e Sankara Paccaya Vijnana. Vijnana é o Kama Bija, ou a semente de Kama, criada por Javana Chitta, naqueles Sankara. Aqueles que estudaram Abhidhamma podem obter mais detalhes na subseção sobre Nama e Rupa para Namarupa na seção Vivendo o Dhamma. Mas a ideia principal é que Vijnana é de fato Kama Bija, que dá origem a qualquer existência. Uma vez que Vijnana forte é estabelecida em Kama Bhava, então pode dar origem a uma existência em um dos 31 reinos, levando a Jati
ou nascimento como um animal, um deva ou um brahma. A Punya-abhisankara, ou atos imorais, levam a nascimentos nos reinos inferiores, os apayas, como o reino animal. Punya-abhisankara, ou boas ações, leva a futuros nascimentos no reino humano e em reinos superiores. Portanto, é importante fazer essa conexão. Nosso Sankara, e especificamente Abhisankara ou Sankara forte, levam a vidas futuras, com base no fato de envolverem Dasa Akusala ou Dasa Kusala. Esses Abhisankara, ou pensamentos, fala, discurso e ações imorais que envolvem Dasa Akusala, ou atos imorais, levam a nascimentos nos reinos inferiores. Esses Abhisankara, ou pensamentos, fala, discurso e ações corporais que envolvem Dasa Kusala, ou ações morais ou boas ações, levam a nascimentos nos reinos humanos e superiores. Portanto, gostaria de repetir para enfatizar esse ponto fundamental. A Abhisankara que geramos nesta vida se tornam sementes para vidas futuras. Cada indivíduo, e não um ser superior, determina seu próprio futuro. Portanto, se fizermos coisas imorais com a mentalidade de fazer o que for preciso para se satisfazer a avidez e desejos corporais, isso levará ao sofrimento futuro. Isso não é nem um pouco diferente do destino de um peixe que abocanha a saborosa isca em um anzol. A propósito, mesmo que Punya-abhisankara, ou boas ações, também dê continuidade ao processo de renascimento, precisamos praticar as boas ações, a fim de evitar renascimentos nos apayas, nos reinos inferiores, e também para definir a base para cultivar o nobre caminho. Não se pode praticar o nobre caminho a menos que a pessoa tenha nascido humana ou em um reino superior. Como já discutimos, os Gandhavas estão envolvidos apenas nos reinos humano e animal. Em todos os outros reinos, seres vivos já aparecem totalmente formados, mas a maioria desses seres tem corpos tão finos que nem sequer podemos ver. Por exemplo, nos reinos dos devas totalmente formados, com corpos muito finos, são formados no momento do Jati-patsandhi, e esses corpos duram até que a energia kâmica para esse Brahava se esgote. Disse que 60 devas estavam em uma área do tamanho de um buraco de agulha, quando um grande número de devas veio para ouvir o Satya Vibhanga Sutta, proferida pelo venerável Sariputta. Não podemos sequer imaginar corpos tão pequenos, porque estamos muito acostumados com esses corpos grandes e pesados de humanos e animais. É claro que os corpos dos Brahmas são ainda mais finos, semelhante aos nossos corpos Gandhava, com apenas alguns Sudashtaka. Esses corpos pesados que vemos nos reinos humano e animal são todos compostos de matéria inerte, conforme discutido anteriormente. O projeto para este corpo está no Gandhava, ou no corpo mental, e um determinado corpo físico surge com o tempo em sua forma completa ao ingerir alimentos e água. Portanto, a conclusão é que o que realmente importa é o corpo mental.
que é formado no momento do Chatupatsandhi. São extremamente pequenos e não podem ser vistos a olho nu e nem mesmo com instrumentos científicos sofisticados. É por isso que eles são chamados de Bhuta. Portanto, esse é essencialmente o Itabhuta Jnana. Como esses corpos sutis surgem devido a Kusala e Akusala, eles surgem devido às regras do Paticca Samuppada ou Pati mais Itya, levando a Sama mais Upada. Portanto, talvez você queira ler a seção Paticca Samuppada, como discutimos nessa sessão quando cometemos a Abhisankara com Itya. Esse é o processo Pati mais Itya, que leva a Sama mais Upada, ou nascimentos de acordo com tal Abhisankara. Como discutimos nos ensinamentos anteriores, o que realmente importa não é o que se gosta ou o que se deseja, mas como esse desejo se conecta com Dasa Akusala ou Dasa Kusala. Talvez você queira voltar e ouvir o segundo episódio. Acho que foi no segundo episódio que discutimos esse ponto. O que discutimos brevemente acima é explicado em detalhes na seção Paticca Samuppada no site. Existem mais ciclos de Paticca Samuppada que explicam como coisas inertes ou não vivas, como as árvores, passam a existir. Mas não precisamos discutir isso neste momento. Portanto, a ideia básica que discutimos pode ser expandido para todos os tipos de rupa, e é possível demonstrar que cada rupa tem Sankara e Vijnana como a causa raiz. É claro que isso se torna um pouco mais complexo quando abordamos rupa não viva, como árvores ou montanhas. Mas essa discussão não é necessária para remover Sakaya Ditti. Para atingir o estágio Sotapanna, qualquer coisa que surja devido ao Sankara é chamado de Sankata. Sankata significa basicamente preparado com San. Sabemos pela seção San que San significa Lobha, Dosa e Moha, e também Alobha, Adosa e Amoha. Agora, se passarmos algum tempo contemplando isso, será possível estabelecer uma conexão profunda. É por isso que San é uma palavra-chave no Buddha Dhamma. Portanto, espero que tenha ficado claro que nosso corpo mental, ou Gandhava, também é Sankata. Surge devido ao Abhisankara gerado em nossa mente. Nossos olhos físicos, nariz e corpo surgem devido a esse Gandhava. Portanto, é fácil ver que rupa interna, incluindo nosso corpo vivo, é Sankata. Portanto, perceber essa natureza real é chamado de Yatabhuta Jnana, ou a sabedoria sobre a natureza real de como as coisas passam a existir. Yata significa natureza real e Bhuta significa o estágio mais antigo das coisas materiais. Bhuta, na verdade, significa um fantasma em Pali ou singalês. O motivo é que o estágio inicial de Sankata, que surge devido ao poder Jnana de Chitta, é chamado de Bhuta, porque é extremamente pequeno e nunca pode ser visto. Isso é explicado no post Bhuta e Yata Bhuta, o que eles realmente significam. Yata Bhuta Jnana é o conhecimento sobre como Sankata passou a existir por meio de Sankara ou de nossos pensamentos conscientes.
não apenas quaisquer pensamentos, mas pensamentos com alto poder jhāvana. Portanto, talvez você queira pensar sobre essa ideia. E se você tiver alguma dúvida, podemos prosseguir no fórum de discussão. Então, essa é uma explicação muito simples do Yatha Bhuta Jnana, ou a natureza real de nossos corpos. É realmente no estágio Vijnana que correspondentes Gati de alguém são condensados no estágio de Bhuta, que por sua vez se condensa ainda mais no estágio Dhatu, que podemos enxergar. Essa é a origem do termo Yatha Bhuta. No final do Dhammacakkappavattana Sutta, o Buda declarou que finalmente havia descoberto o Yatha Bhuta Jnana. Após o primeiro ensinamento, ou Dessana, o Dhammacakkappavattana Sutta, o Buda fez a conexão entre o Yatha Bhuta Jnana com os conceitos de Tilakkhana, Anicca, Dukkha e Anatta. No segundo ensinamento, que é o Anatta Lakkhana Sutta. Como você pode perceber, preparei este conjunto de dessanas em torno desses dois suttas, Dhammacakkappavattana Sutta e Anatta Lakkhana Sutta. Esses foram os dois suttas que o Buda discursou para os 5 ascetas logo após sua iluminação. Todos eles alcançaram o estágio Sotapanna com o primeiro sutta, que foi discutido por 5 dias. Assim, você pode ver que o sutta no Tipitaka é altamente condensado. São dias condensados em apenas algumas páginas. Cada sutta precisa ser discutido em detalhes. Há uma subseção sobre o Dhammacakkappavattana Sutta na seção Interpretações dos Suttas, no website. Depois, no 6º dia, eu acredito, o Buda proferiu o Anatta Lakkhana Sutta e todos os 5 alcançaram a Arahanthood. Agora eu sei que pessoas diferentes, com históricos diferentes, acharão esse conjunto de dessanas bastante simples, ou não tão simples. Algumas pessoas podem considerá-las difíceis, principalmente por causa do uso das palavras em Pali. Mas é essencial aprender as palavras em Pali, porque não há palavras equivalentes em inglês ou em outra língua, na maioria dos casos. Essa é apenas a estrutura que eu tinha em mente para definir as ideias-chaves com uma nova abordagem. Ela pode ser expandida para simplificar ainda mais, ou podemos ir a níveis mais profundos e discutir e esclarecer esses conceitos com mais suttas ou com Abhidhamma. Portanto, espero que haja perguntas no fórum de discussão. Não hesite em fazer perguntas, supondo que elas sejam muito simples. Minha ênfase está sempre em aspectos simples e fundamentais. Sem uma boa compreensão dos conceitos básicos e fundamentais, não é possível compreender aspectos mais profundos. Cada conceito que discutimos pode se tornar ainda mais simples ou muito mais profundo. Este é apenas um ponto de partida para as discussões. Cada dessana é um tópico de discussão no fórum de discussão sob o fórum intitulado Ensinamentos sobre as 3 marcas da existência. Portanto, finalizo este conjunto de dessanas com o próximo, que será em um nível mais profundo, e é possível que apenas algumas pessoas sejam capazes de compreender totalmente.
Se a pessoa tiver compreendido o material nos décadas anteriores, será mais fácil entender os posteriores. Que as dádivas do Buda, do Dhamma e da Sangha estejam sempre com você.